O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos são desta Santa Missa, hoje celebramos o martírio de São João Batista, um profeta que viveu toda a sua vida para anunciar as verdades de Deus, e por isso foi martirizado. Um dia, João Batista disse ao rei Herodes que não era certo ele ficar com a esposa do seu irmão, pois isso era um pecado de adultério, contra os mandamentos de Deus, contra a dignidade do santo matrimônio querido pelo Criador para o homem e para a mulher. A partir daí, Herodíades buscava uma forma de matar o profeta, pois Herodíades também era conivente com aquele pecado. Para ela, que não tinha as leis de Deus no seu coração, era muito mais conveniente ficar com o rei e gozar de todos os luxos que Herodes podia lhe dar. Herodes, conhecemos a história, né? A pedido de sua sobrinha, filha de Herodíades, com o seu irmão, mandou degolar João Batista na prisão. João Batista morreu por viver na verdade,
a verdade de Deus e por pregar a verdade dos mandamentos de Deus. O que o mundo mais precisa são de pessoas assim, que se comprometam com a verdade dos mandamentos de Deus e que não tenham medo de anunciar essas verdades para o mundo, mesmo às custas das incompreensões, das perseguições e das reprovações deste mundo paganizado. Se sofrermos as reprovações dos homens por dizermos as verdades de Deus e por defender as verdades de Deus, tenhamos a certeza que estaremos sendo aprovados, aceitos e acolhidos pelo próprio Deus. O pior seria sermos aprovados pelos homens, aceitos pelos homens, porque fomos coniventes com seus erros, com suas injustiças, apenas para ganhar os aplausos deste mundo, mas sermos reprovados por Deus. Olha, caríssimos irmãos, muita gente vai perder o céu, muita gente não vai merecer a glória de Deus, porque não tiveram a coragem de anunciar as verdades dos mandamentos de Deus e de defender essas verdades a todo custo. Muita gente vai perder o céu por pura covardia e omissão. Deus jamais estará do lado da mentira, das injustiças e também da omissão diante da verdade. Todas as vezes em que nós deixarmos de defender as verdades dos mandamentos de Deus, por medo, ou para ficarmos bem com as pessoas, com o mundo, ou para ganharmos as vantagens dos homens, saiba que nós estaremos colaborando pela nossa omissão diante da verdade, para que o mal ganhe cada vez mais força no meio da sociedade. É aquilo que os filósofos já diziam, né? O mal cresce em nossa volta pelo silêncio dos bons. Quando aqueles que se dizem do bem se omitem na prática do bem, se omitem na defesa da justiça, principalmente a justiça do reino de Deus, se omitem em não anunciar as verdades de Deus, por causa do silêncio dos bons, o mal continua crescendo cada vez mais no meio do mundo. São João Batista perdeu literalmente a cabeça por viver e defender a verdade. Já Herodes perdeu a cabeça de outro modo, por causa do seu pecado, da sua vida mundana e mergulhada no erro. Herodes perdeu a cabeça porque no fundo ele odiava a verdade. Um dia a verdade esteve diante dele, não esqueçamos isso. O próprio Cristo, um dia, no meio do seu julgamento, levaram o Cristo para Herodes. A única coisa que Herodes queria não era conhecer a verdade, mas que o Cristo fizesse algum espetáculo na frente dele, através de milagres, porque ele havia ouvido falar que Cristo tinha feito muitos milagres na Galileia, na Judéia e por onde passou. Herodes esteve de frente para a verdade e não se converteu a ela, que era o próprio Cristo. Às vezes não gostamos de ouvir a verdade,
principalmente quando estamos vivendo em algum erro. Por que o ser humano não gosta de ouvir a verdade? Porque ele não quer admitir os erros da sua vida. E quando alguém tenta nos corrigir, mostrar os nossos erros, a fim de nos ajudar em nosso caminho de conversão, em vez de repugnar a correção de Deus que nos é feita, deveríamos agradecer essas pessoas, porque muitas vezes Deus se utiliza de pessoas para nos tirar do caminho do erro. Quando nós estamos andando no caminho do erro, saiba disso, Deus sempre vai enviar os seus anjos, não anjos de asas, seus anjos, que são pessoas que Ele coloca em nosso caminho, para nos tirar do caminho do erro. Mas o ser humano, muitas vezes, prefere viver na mentira do que na verdade, e ao longo da sua vida vai repugnando as correções de Deus, as inúmeras chances que Deus lhe dá para a sua própria conversão. Se o mundo está mergulhado no erro, nas mentiras, nas injustiças, nas imoralidades, será que não é porque o ser humano está cada vez mais fechado para a verdade e preferindo viver no erro? Tem um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. São João Batista procurou mostrar as mentiras, as injustiças ao rei Herodes, mas Herodes preferiu matar o profeta, calar a voz da verdade, do que reconhecer, enxergar e assumir os seus erros e mudar de vida. Olha, se o rei Herodes tivesse aproveitado aquela grande chance, e foram duas grandes chances que Deus deu para a sua conversão, talvez hoje a gente teria um santo rei Herodes. Quais foram aquelas duas grandes chances? Primeira, a pregação do Batista, denunciando os seus erros. Segundo, o próprio Cristo, a verdade encarnada do Pai, que veio habitar entre nós para nos mostrar e nos ensinar o caminho da verdade. O Cristo que foi levado até a presença de Herodes, mas Herodes apenas debochou do Salvador e o entregou para ser condenado sob Pôncio Pilatos. Se Herodes tivesse aproveitado aquelas duas grandes chances que Deus deu para a sua conversão, talvez hoje a gente não estaria celebrando o martírio do Batista pelas mãos de Herodes, e talvez também teríamos no calendário da igreja a festa do primeiro santo rei e imperador romano, Herodes. As pessoas às vezes estão no fundo do poço, mergulhadas na lama, se afundando nos seus erros, nos seus pecados, numa vida fechada para a graça de Deus, acomodadas em suas vaidades, vivendo como animais irracionais neste mundo, somente para o corpo, somente para as necessidades da carne, levando uma vida paganizada, no meio de paixões mundanas, de vícios e erros profundos, pessoas que se afundam cada vez mais na lama de suas misérias, e preferem continuar afundando, do que aceitar, segurar na mão de Deus, e serem ajudadas a sair de suas mentiras, e a vir para o caminho da verdade,
e terem uma vida nova. O quão triste é isso, né? O ser humano viver numa cegueira espiritual e não desejar viver na luz. E assim, a gente olha para o exemplo de Herodes, que nós conhecemos também pela sua história contada pelos evangelistas, que ele gostava de ouvir as pregações de João Batista. Ele gostava de ouvir João Batista pregar a palavra de Deus, e até considerava o Batista um santo, mas não se deixava converter pela pregação do Batista. Os batistas que continuam pregando a palavra de Deus, através da igreja. Isso pode acontecer conosco, caríssimos irmãos. A palavra de Deus está sendo anunciada em todos os cantos. Os batistas estão pregando as verdades de Deus. Mas quem é que está se deixando mesmo se converter pelas verdades de Deus? Aqui ainda gostaria de lembrar, talvez muitos não sabem, mas São João Batista, ele é invocado na tradição da igreja como o santo protetor do casamento cristão. Ele morreu porque defendia a dignidade do matrimônio cristão, segundo as leis de Deus, desde o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, e que depois o próprio Cristo retificou a dignidade do matrimônio cristão, dizendo, lá no capítulo 19 de São Mateus: o que Deus uniu, o homem não separe. João Batista morreu defendendo a dignidade do matrimônio santo, instituído pelo próprio Criador, porque ele pregou contra o adultério. Hoje o mundo pisa cada vez mais sobre a dignidade do matrimônio. Hoje, até na vida de muitos cristãos, se permite o adultério de uma forma tão tranquila, como se o adultério não fosse uma profunda ofensa ao Criador, aos seus mandamentos e à dignidade do matrimônio e da própria família que nasce do matrimônio. O mundo hoje prega o adultério como se fosse apenas um amor livre. Hoje se fala até mesmo do poliamor. Já ouviram falar? O poliamor são as diversas uniões que os casais podem permitir na sua vida. Por exemplo, e de forma consentida, ter um terceiro no meio da união, ter um quarto no meio da união, ou ter outros parceiros no meio dessa união. Ou então, a união entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, ou entre um homem e outros homens, ou entre uma mulher e outras mulheres, ou misturando tudo isso. É a cultura do poliamor. O que vale ao ser humano curtir a sua vida, o que vale ao ser humano ser feliz como ele quiser, mesmo pisando nos mandamentos de Deus. Por isso que a igreja, mais do que nunca, através dos seus profetas de hoje, devem defender a dignidade do matrimônio. O divórcio não faz parte do matrimônio querido por Deus. O adultério não faz parte do matrimônio querido por Deus. As uniões homossexuais não fazem parte do matrimônio querido por Deus. E se você, católico, é contra essas verdades da igreja, a porta da igreja está aberta. Você não é obrigado a ficar na igreja, não. Agora,
se você quiser ser católico, aceite as verdades de Deus, aceite os mandamentos de Deus, ou então vá viver como os pagãos vivem, e tenha coragem de dizer: eu não sou mais católico, porque eu não aceito algumas verdades que a igreja prega, eu não aceito alguns mandamentos de Deus, por isso eu vou assumir o meu paganismo. Você vai ter muito mais coerência com a sua consciência do que ficando na igreja e escolhendo dentro da igreja aquilo que você quer acreditar, aquilo que você quer aceitar como verdade ou não para a sua vida. A igreja, mais do que nunca, precisa defender a dignidade do matrimônio, como João Batista defendeu e derramou seu sangue defendendo as verdades de Deus e anunciando as verdades de Deus, até mesmo porque, caríssimos irmãos, somente nas verdades de Deus seremos felizes de verdade, né? Seremos felizes plenamente e seremos salvos do paganismo deste mundo, que continua odiando a verdade. Aprendamos da coragem de São João Batista. A igreja precisa de cristãos assim, cristãos corajosos no testemunho da sua fé, cristãos apaixonados pela causa do Cristo, pelo seu evangelho, cristãos comprometidos com a verdade dos mandamentos de Deus, porque somente assim vamos ajudar este mundo a ser salvo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.